Quando nós falamos sobre transições, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é transição profissional, transição de carreira de uma forma geral. No entanto, a gente esquece que todos os dias a gente está tendo a oportunidade de começar alguma coisa e recomeçar. Então, nós estamos, na verdade, a nossa vida é feita de transições, de mudanças, né, de situações que a gente não tem o controle, que fazem com que a gente precise se adaptar da melhor forma possível. Então, nesse nosso bate-papo de hoje, a ideia é de desromantizar, inclusive, o processo de transição, processo de mudança, que muitas vezes, né, quando olhado por apenas uma parte, parece muito fácil, né, fazer mudanças. Eu digo isso hoje, né, pai de família, empreendedor, chegado aos meus 40 anos já, tô com 38, mas com um nível com uma dinâmica de vida muito diferente, né? Com responsabilidades muito diferentes do que uma pessoa, por exemplo, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, com 60 e poucos anos, né? Então a mudança, as transições que a gente faz na nossa vida, elas são influenciadas diretamente pela nossa dinâmica de vida. E a gente tem que ter muita clareza de qual é hoje a nossa realidade, né? Qual hoje são as nossas possibilidades. E a partir delas, a gente poder enxergar a melhor forma de fazer essas mudanças, de fazer essas transições. Assim como, por exemplo, né, uma pessoa de 20 e poucos anos, né, solteira, sozinha, né, que muitas vezes pode ou não receber ajuda, né, dos seus familiares, provavelmente vai ter uma abertura para as mudanças muito maior, né, do que eu, por exemplo, né, que tenho pessoas que dependem financeiramente de mim, dependem emocionalmente de mim, onde os meus próximos passos precisam ser muito bem pensados e bem claros para eu fazer esse processo de transição de uma forma mais adequada. E uma das coisas que vem quando a gente pensa em transição, em mudança, é o tempo, né? Normalmente pessoas, né, dos 30, 40, 50, 60 e assim para frente, né, acreditam que fazer mudanças vai requerer muito tempo, né? E na verdade eu gosto de trazer uma fala, né, de que o tempo é relativo, né? O tempo, para mim pessoalmente, depende de dois fatores, né? A distância do tempo, né? Quanto mais ou menos tempo, né, que as coisas vão demorar, ela vai depender da qualidade das decisões que você toma, das decisões que você toma e da força das ações. Então, eventualmente, essa distância de tempo, né, de onde você está hoje para onde você quer estar, vai demorar mais ou menos tempo, não influenciado pela idade que você tem, mas sim super diretamente proporcional a qual é a qualidade da clareza das decisões que você tem, o quão claro para você está aonde você quer chegar e qual é a força, né? As ações, não é fazer muito, é fazer, inclusive nós falamos sobre isso em outros episódios, né? Que não é a quantidade de coisas que você faz que vai trazer necessariamente um resultado bom para a sua vida, né? Ou para a sua carreira, mas a qualidade daquilo que você está colocando, né? Então a ação precisa, sabe aquilo? Qual é o pequeno próximo passo, mas que vai mudar tudo, que vai fazer a grande diferença. E quanto mais clareza temos sobre a nossa, primeiro, dinâmica de vida, né? O nosso momento, e a partir desse momento nós passamos a buscar qual é a clareza do próximo passo, né? E aí a partir disso, entender quais são os pequenos próximos passos e compreender que o tempo, né, ele é relativo, né? Então essa distância, mais ou menos tempo, irá sim depender desses dois fatores, né, na minha percepção, né, e no que eu acompanho nas pessoas que têm a oportunidade de acompanhar no dia a dia, é o que vai fazer a diferença. E se acontece de você cair de paraquedas? Tipo, não tá planejando, aconteceu, bum, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, não é profissional também, aconteceu às vezes, mas eu vou dar um que foi mais marcante para mim, porque foi uma experiência, na verdade, muito boa, né? A gente se desespera no início, mas depois foi muito bom. A minha filha, né, a Alice, não foi assim planejada, ela aconteceu e graças a Deus que ela aconteceu, porque é uma bênção na minha vida, mas foi meio de paraquedas, sabe? A gente não estava preparado e tal,
Aconteceu. É isso. Eu virei pai. Sabe quando a gente tem aquele meme, né? Que o cara pega o bebê assim, pelos poderes do bebê, eu sou o pai. Isso foi uma coisa que eu até perguntei pro meu irmão. Assim, eu falei, quando o Arthur nasceu, o que acontece? Já tem um software que tá na nossa cabeça que, tipo, só faz um download e agora você sabe ser pai? Ou o que acontece, né? Olha, Lucas, eu vou dizer assim, pelo menos vocês tiveram 8, 9 meses para se preparar. E eu, o Gabriel chegou pela via da adoção, fomos avisados da chegada dele numa quinta, a gente se reencontrou numa sexta, e na terça-feira da semana que vem já estava morando com a gente, ou seja, tivemos menos de uma semana para se adaptar. Então, assim, não querendo, né, comparar, mas literalmente mas coisas inesperadas acontecem, sabe? Tem uma querida, né, que ela fala assim, a vida como ela é. A gente precisa se adaptar à vida e entender que, sabe, com erros, com acertos, com coisas inesperadas, com coisas muito esperadas, a vida acontecendo isso, né? A gente não tem controle sobre essas situações, né, sobre outras situações. E a vida é assim mesmo, sabe? A questão é como eu lido com essas situações, né? E essa forma de lidar, ela é influenciada diretamente pela nossa forma de pensar, né? Que é a nossa mentalidade, né? Algumas pessoas, né? O mindset, né? É a nossa forma de pensar, ela vai influenciar diretamente em como nós lidamos com essas situações. E essa forma de nós lidarmos, a nossa mentalidade, é estruturada pela nossa vida, pela nossa história, né? Tem a ver com inteligência emocional, né? Inteligência emocional não tem a ver apenas com reconhecer as emoções, né? Mas por compreender como nós reagimos àquilo que nos acontece, né? Então a gente está constantemente reagindo às situações, tanto dentro de nós mesmos quanto fora. Então como a pessoa, por exemplo, reage, né, a ser avisado que vai ser pai ou mãe, né? Como reage eventualmente a uma demissão, como a gente reage a eventualmente um relacionamento não dar mais certo, né? Como a gente enxerga, como a gente reage a essas situações, vai estar intrinsecamente ligado, né, a nosso estado emocional, a nossa mentalidade. Por isso, não é à toa que nos últimos anos a gente fala da importância, principalmente acelerada pela pandemia, a importância da gente olhar para as nossas emoções, né? As nossas emoções nos fortalecem, o autoconhecimento, sabe? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o autoconhecimento é o caminho, né? O caminho para quê, né? Para a gente ser e fazer o nosso melhor, né? A gente nos permite a gente reconhecer a origem de certos comportamentos nossos, né? Claro, a gente falou no início, né? Transições, mudanças, elas são constantes. Sabe aquelas frases popularzonas, né? A única constante é a mudança, né? A gente está se fazendo e refazendo o tempo inteiro, né? Agora, a gente cresce de uma forma construtiva quando a gente enxerga essas situações, né? Do ponto de vista, o que aquilo está me agregando, o que eu estou aprendendo, sabe? E aí a gente volta a uma percepção sobre sabedoria que eu gosto muito, né? Que sabedoria não tem a ver, a gente não ganha sabedoria necessariamente com a idade, ou seja, pessoas com uma idade avançada não necessariamente são pessoas sábias, né? Porque sabedoria para mim pessoalmente é a nossa capacidade da gente ter a clareza do impacto, né, das nossas ações, das nossas decisões. E são as nossas histórias de vida, né? De como a gente enxerga as nossas histórias de vida, situações que aconteceram na nossa vida, que fazem com que a gente vá aos poucos se tornando mais sábio, né? A gente consiga inclusive lidar com outras situações de uma forma mais construtiva. E a gente pode ser de idade muito jovem, né? E já ter tido experiências que nos tragam sabedoria. E tem pessoas que tiveram uma vida ok, estão lá com seus 70, 80 anos, mas que não necessariamente são pessoas sábias.